STF decide hoje se mantém em prisão preventiva de ex-presidente do BRB. E você vai ver também. Presidente Lula dá entrada em hospital para procedimentos cirúrgicos. E ainda, hoje é o Dia Nacional do Churrasco, uma reportagem especial sobre uma das tradições da culinária brasileira em breve. Tudo isso você confere hoje no Redação Hit, a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Hit, primeira edição. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu acompanhar as informações a partir de agora ao vivo. Hoje é dia 24 de abril de 2026. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se mantém a prisão preventiva do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. O julgamento, que ocorre no plenário virtual e sem debate, começou na última quarta-feira e até o momento o placar está em 2-0 para manter a prisão do ex-chefe. André Mendonça foi o primeiro a votar e o ministro Luiz Fux acompanhou o relator defendendo a manutenção da medida sem alterações. A segunda turma, composta pelos ministros Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes, tem até às 11h59 da noite desta sexta-feira para tomar uma decisão. Dias Toffoli também faz parte da segunda turma. No entanto, o ministro se declarou suspeito para participar do julgamento devido a dúvidas e suspeitas sobre a sua imparcialidade. Em caso de empate, a decisão final será a que mais beneficia o acusado. E olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve passar por 2 pequenos procedimentos médicos hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Acompanhado da primeira-dama, Janja, ele deu entrada no centro médico nesta manhã. O primeiro procedimento é para tratar uma queratose no couro cabeludo devido a uma pequena lesão. Em fevereiro, Lula passou pelo mesmo procedimento após sentir desconforto na região. A outra intervenção será uma infiltração no punho direito para tratar uma tendinite no polegar. Acompanhado pelo professor Dr. Roberto Calil Filho, esses 2 procedimentos não exigem preparo prévio nem repouso pós-operatório, segundo a assessoria de imprensa do Planalto. No domingo, Lula deve retornar a Brasília para participar do 8º Congresso Nacional do PT. O evento vai reunir parlamentares e cerca de 600 delegados do partido para discutir o programa para as eleições presidenciais de outubro. E falando do presidente Lula, ele voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos. Durante uma visita à Feira Brasil na Mesa, realizada pela Embrapa, em Brasília, Lula disse que vai entregar jabuticaba ao presidente americano, que precisa, em suas palavras, ficar mais calmo. Agora, quando eu viajar, eu vou tentar levar um pezinho de jabuticaba pro Xi Jinping, vou tentar levar um pro Trump para acalmar ele, dizer para ele que jabuticaba é calmante. Sabe? Levar maracujá. A fala foi feita durante a Feira Brasil na Mesa, organizada pela Embrapa, em Planaltina. A declaração ocorre em um momento delicado das relações bilaterais. O impasse começou após a prisão e posterior liberação do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. O episódio levou o governo americano a determinar a saída do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava em Miami. Como resposta, a Polícia Federal retirou as credenciais de um agente americano que trabalhava em Brasília, limitando o acesso dele às instalações e aos sistemas de cooperação entre os 2 países. A tensão entre Brasil e Estados Unidos vai além do episódio policial. Ela também reflete divergências políticas recentes, especialmente em relação a conflitos internacionais e ao posicionamento diplomático adotado pelos 2 governos. Há divergências entre o governo brasileiro e o americano quanto a conflitos internacionais e o posicionamento diplomático adotado pelos 2 países. O governo brasileiro tem defendido soluções negociadas em crises internacionais e criticado ações militares, enquanto os Estados Unidos mantêm uma postura mais firme em determinados cenários. Inclusive os colonizadores da África que não cuidam disso.
nós podemos cuidar. Enquanto o Trump quer fazer guerra, nós queremos ensinar o povo africano a fazer paz, produzindo alimento e enriquecendo o mundo. Durante o evento, Lula também reforçou a importância de fortalecer o mercado interno e valorizar a produção nacional, destacando que o Brasil tem capacidade para ampliar o consumo interno sem depender exclusivamente das exportações. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou atacar o Irã com uma arma nuclear após as suas ameaças anteriores de destruir completamente a civilização iraniana. O magnata anunciou também que o cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por 3 semanas. Por que eu usaria uma arma nuclear se nós os dizimamos sem ela, de uma maneira muito convencional? Não, eu não usaria. Nunca se deveria permitir que alguém use uma arma nuclear. Em 7 de abril, o magnata lançou uma ameaça genocida contra o Irã, advertindo que toda uma civilização morreria naquela noite para nunca mais voltar. No entanto, poucas horas depois, ele concordou com o cessar-fogo que desde então tem sido prorrogado. O magnata anunciou que a trégua entre Israel e Líbano será prorrogada por 3 semanas, apesar de combates esporádicos no terreno. Tivemos uma excelente reunião com autoridades do Líbano e de Israel, e acreditamos que o presidente do Líbano e o primeiro-ministro de Israel virão aqui nas próximas semanas. Eles concordaram com mais 3 semanas de, creio eu, cessar-fogo, sem mais disparos. Vamos ver, isso não vai acontecer entre eles, mas eles precisam levar em conta o Hezbollah. Trump afirmou que há grandes possibilidades de se alcançar um acordo de paz ainda este ano entre os dois países. Israel lançou um ataque em larga escala contra o Líbano em resposta a ataques do Hezbollah, grupo que havia prometido vingar a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Um cessar-fogo está em vigor desde 17 de abril no Líbano, onde já morreram mais de 2.400 pessoas desde o início do conflito. O jornal The New York Times informou nesta quinta-feira que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ficou gravemente ferido no ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e de Israel, que matou seu pai e antecessor Ali Khamenei. Mas, segundo o jornal, ele permanece mentalmente lúcido. O jornal americano relatou que o novo ayatollah está mentalmente lúcido e ativo, mas delegou a tomada de decisões, por enquanto, aos generais do exército ideológico da Guarda Revolucionária do Irã. Khamenei não aparece em público desde que foi nomeado líder supremo, e seus comunicados têm sido feitos por meio de declarações escritas, o que leva a especulações sobre seu estado de saúde e até mesmo se ele está vivo. Um dos oficiais citados na reportagem revelou que o ayatollah passou por 3 cirurgias na perna e aguarda uma prótese, além de ter sido submetido a um procedimento na mão e está recuperando gradualmente a mobilidade. Além disso, seu rosto e lábios sofreram queimaduras graves, o que dificulta sua fala. Ainda nesta quinta, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, afirmou que o país está preparado para retomar a guerra contra o Irã e aguarda o sinal verde dos Estados Unidos para devolver à República Islâmica a Idade da Pedra. Estamos esperando a luz verde dos Estados Unidos para completar a eliminação total da dinastia Khamenei e devolver o Irã a uma época sombria e a Idade da Pedra com a destruição de instalações críticas de energia e eletricidade e o desmantelamento de sua infraestrutura econômica nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a prorrogação unilateral do cessar-fogo, que entrou em vigor em 8 de abril. Os planos para retomar as negociações no Paquistão estão suspensos no momento. A guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro, já deixou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano, e continua desestabilizando a economia global. Ontem, o Tribunal Penal Internacional confirmou que o ex-presidente Rodrigo Duterte vai responder a acusações de crimes contra a humanidade ligadas à sua guerra contra o narcotráfico. A decisão ocorre após a rejeição de um recurso da defesa e abre caminho para o julgamento sobre assassinatos atribuídos ao período em que governou o país filipino. O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes supostamente cometidos durante sua guerra contra o narcotráfico.
A Câmara de Questões Preliminares 1 concluiu que existem motivos razoáveis para acreditar que o Sr. Duterte é responsável pelos crimes contra a humanidade de homicídio e tentativa de homicídio. Esses crimes teriam sido cometidos como parte de um ataque generalizado e sistemático contra a população civil no território da República das Filipinas, entre 1º de novembro de 2011 e 16 de março de 2019, no contexto da guerra contra as drogas. Os procuradores do TPI enquadraram o ex-presidente das Filipinas, hoje com 81 anos, em 3 acusações de crimes contra a humanidade. A primeira faz referência à sua suposta participação em 19 assassinatos em 2013 e 2016, quando era prefeito de Davao. As acusações também abarcam 14 assassinatos dos chamados alvos de alto valor em 2016 e 2017, quando ele já era presidente. A terceira está relacionada a 43 assassinatos cometidos durante operações de limpeza, dirigidas contra supostos consumidores ou vendedores de drogas de menor escalão em todo o país entre 2016 e 2018. A defesa de Duterte alegou que não há provas conclusivas que vinculem diretamente a retórica incendiária do ex-presidente aos supostos crimes cometidos. O TPI rejeitou na quarta-feira um recurso apresentado pela defesa, que questionava a competência do tribunal, já que em 2019 as Filipinas se retiraram do Estatuto de Roma, o tratado que fundou a corte. Os Estados Unidos afastaram a possibilidade de excluir o Irã da Copa do Mundo deste ano, em meio a especulações sobre uma eventual substituição. A posição foi reforçada apesar das tensões políticas e das dúvidas sobre a presença de integrantes da delegação iraniana no país. Foi o que afirmou o secretário de Estado americano Marco Rubio, depois que um funcionário mencionou a possibilidade de incluir a Itália, que não conseguiu se classificar. Não sei de onde surgiu isso, a não ser da especulação de que o Irã poderia decidir não vir e que a Itália ocuparia o seu lugar. Mas isso seria se eles decidissem não vir por conta própria, porque decidiram não vir. O que eles não podem fazer é trazer um monte de terroristas da Guarda Revolucionária Islâmica para o nosso país e fingir que são jornalistas e preparadores físicos. Não iríamos querer prejudicar os atletas. As especulações surgiram após declarações de um assessor de Donald Trump ao Financial Times, que afirmou ter sugerido ao presidente dos Estados Unidos e ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, substituir o Irã pela Itália no torneio. A seleção do Irã ficou no centro das atenções devido às tensões decorrentes da guerra com os Estados Unidos e das restrições migratórias em vigor. Washington sustenta que essas medidas não afetam os jogadores, embora tenham reacendido dúvidas sobre o acesso de acompanhantes da delegação e de torcedores iranianos ao país durante o torneio, do qual México e Canadá também são co-organizadores. Em meados de março, no entanto, Trump considerou que a seleção iraniana não estaria segura se viesse aos Estados Unidos, onde disputará suas 3 partidas da fase de grupos, em Los Angeles e Seattle. O Irã chegou a solicitar que a FIFA transferisse suas partidas para o México, mas o organismo mundial descartou essa opção. A seleção italiana não vai estar na Copa do Mundo pela 3ª vez consecutiva, depois de ser eliminada pela Bósnia e Herzegovina no fim de março, na repescagem das eliminatórias europeias. A China classificou como infundadas as alegações de que estaria conduzindo operações para obter tecnologia americana de inteligência artificial. A resposta ocorre em meio a novas tensões no setor, poucas horas após o lançamento de um modelo de IA de baixo custo por uma startup chinesa. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, veio a público rebater acusações feitas pela Casa Branca. Um dia antes, o secretário de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, Michael Kratsius, disse que empresas chinesas estariam envolvidas em esforços em escala industrial para roubar tecnologia americana de inteligência artificial, acrescentando que Washington adotará medidas para proteger a inovação americana. As alegações dos Estados Unidos são totalmente infundadas. Trata-se de uma difamação caluniosa contra as conquistas da indústria de inteligência artificial da China. A China opõe-se firmemente a isso. Instamos o lado norte-americano a respeitar os fatos, abandonar os preconceitos, cessar a contenção e a repressão tecnológicas contra a China e fazer mais para promover o intercâmbio e a cooperação tecnológicos entre os dois países. A resposta veio poucas horas após a startup chinesa DeepSeek lançar um novo e muito aguardado modelo de IA, com custos drasticamente reduzidos. Pouco mais de um ano atrás, a empresa surpreendeu o mundo com um chatbot barato que igualava em capacidades os seus rivais americanos.
Especialistas afirmam que o lançamento do chamado V4, baseado em um modelo de linguagem de grande escala, marca um ponto de inflexão em termos de hardware e custos. E veja a seguir, uma das paixões brasileiras é celebrada nesta sexta-feira. E agora vamos com uma câmera ao vivo da capital paulista, do alto do prédio da HIT TV. 23 graus neste momento. O Redação HIT volta já. E nós estamos de volta com Redação HIT. Mais de 23 milhões dos 35 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS começam a receber hoje o pagamento da primeira parcela do 13º. O pagamento desta primeira parcela vai até o dia 8 de maio, enquanto a segunda começa no dia 25 do mesmo mês e vai até 8 de junho. Com a previsão de injetar mais de 78 bilhões de reais na economia, esse pagamento começa para quem ganha um salário mínimo. Os 11 milhões, quase 12 milhões restantes que ganham além do mínimo começam a receber a antecipação do 13º no dia 2 de maio. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS, e com base também na renda do beneficiário. E olha, dormir bem é essencial para a saúde, mas nem sempre isso acontece. A falta de sono, cada vez mais comum na rotina da população, pode trazer impactos que vão além do cansaço, afetando a concentração, o humor e até mesmo o funcionamento do organismo. Dormir pouco ou ter uma noite mal dormida já virou rotina para muita gente. O problema é que o corpo sente e cobra. O excesso de compromissos, o estresse do dia a dia e o uso de celulares antes de dormir estão entre os principais fatores que atrapalham o descanso. Com o celular é meio que automático, né, para dormir, daí a luz... E eu tenho insônia, bastante insônia, então não durmo direito, né? Até isso é meio ruim. Como se você estivesse sempre cansado. Então, qualquer atividade que precisar de mais atenção, a tua atenção vai estar reduzida, né, por conta disso. Qualquer coisa que você for fazer, você vai estar mais cansado, você vai estar disperso, você não vai estar prestando atenção naquilo que você precisa. Basicamente é isso. Além do cansaço, dormir mal compromete o desempenho no trabalho e nos estudos e pode trazer impactos importantes para a saúde. Uma boa noite de sono é essencial para o funcionamento do organismo. É durante o descanso que o corpo regula funções importantes, como a produção de hormônios, o fortalecimento do sistema imunológico e a recuperação física e mental. O cérebro também aproveita esse período para consolidar memórias e organizar as informações do dia. Quando esse processo é interrompido ou insuficiente, os impactos aparecem, e não só no cansaço, também na saúde ao longo do tempo. Algumas mudanças simples podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, como evitar o uso de telas antes de dormir, manter horários regulares e criar um ambiente adequado para o descanso. O sono, qual que é? Vamos dizer, botar o teu cérebro num estado mais assim, tranquilo, ele fica funcionando normal, mas ele acaba fazendo como se fosse um reset, né? Voltando em termos hoje em dia, você faz um reboot do sistema à noite, e aí durante o dia o teu sistema entra de novo a toda, né? Dormir bem não é luxo, é necessidade, e cuidar do sono pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável.
Os interessados em participar gratuitamente do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2026 têm até hoje, às 11h59 da noite, para pedir a isenção da taxa de inscrição. Segundo o edital do INEP, entra no grupo quem estiver cursando o último ano do ensino médio no ano de 2026, em escola da rede pública declarada ao censo escolar da educação básica. Ou também estiver cursando todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. E declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e que está inscrito no CAD Único. Atenção! E hoje é o dia do churrasco e a gente foi até uma churrascaria em São Paulo para mostrar os segredos desse sabor que é paixão nacional. Vamos ver agora na reportagem de Eric Rabelo. Se você soubesse o cheiro que eu estou sentindo, pena que a televisão ainda não tem cheiro, mas vamos contar a história do churrasco. Será que você sabe fazer um belo churrasco com tradição gaúcha, tchê? Me acompanhe, vamos entender tudo o que acontece sobre o churrasco tradicional brasileiro. Das tradições do sul do país, com o clássico fogo de chão, até as churrasqueiras modernas das grandes cidades como São Paulo, o churrasco virou muito mais do que uma refeição. É quase um evento social. O segredo de um bom churrasco começa na escolha da carne e passa pelo ponto certo da brasa. Mas atenção, fogo muito alto pode queimar por fora e deixar cru por dentro. Já o fogo médio garante suculência e sabor. E qual que é o segredo para fazer um bom churrasco? Porque as pessoas querem entender, né? Para não pagar mico no final de semana, né? Com os amigos. Olha, o segredo para um bom churrasco é uma boa carne, um bom sal e carvão, né? E um carinho, um amor todo que você tem que ter pela comida que você faz, né? Realmente, esse é o segredo. Você que já conheceu outros países, é verdade que o nosso churrasco é o melhor do mundo? Na sua opinião? Olha, não é na minha opinião não, mas é a opinião global que fala, né? Não tem jeito, é o melhor do mundo mesmo, né? Tanto morei na Alemanha, morei em Portugal, realmente o churrasco nosso domina o mundo. Não tem jeito. É isso aí, então vamos conhecer e apreciar esse dia maravilhoso. E daqui a pouquinho a nossa equipe também vai dar uma degustada aqui. São os convidados? Com certeza, aqui na Debrécia Churrascaria é a melhor, né? Vamos conhecer e vamos experimentar o melhor churrasco, né? Debrécia Churrascaria. Tabata, daqui a pouco também eu vou fazer um pratinho e vou levar para você aí no estúdio, viu? Fica tranquila. E não tem regra rígida, não. Vale picanha, costela, linguiça, frango, coraçãozinho. O importante é ter variedade. E é claro, aquele cheirinho irresistível tomando conta do ambiente. E tem mais, o churrasco movimenta a economia, reúne famílias, amigos e atravessa gerações, mantendo viva uma das tradições mais queridas do país. Posso? Por favor. Bom, Tabata, pode ficar tranquila que eu vou levar um pratinho para você aí no estúdio, viu? E você que curte churrasco, se delicie com essa reportagem saborosa. Até a próxima. Seja no quintal de casa ou em uma churrascaria como essa, hoje é dia de celebrar, porque churrasco bom é aquele que junta gente, rende história e, é claro, nunca deixa faltar a carne no prato. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você e um ótimo final de semana.